Boa noite, galera. Boa tarde ou até mesmo bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Antes de mais nada, desejo que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Estou fazendo esse vídeo para sanar algumas dúvidas que surgiram durante a leitura do texto sobre o histórico e também sobre os slides sobre as regras. A criação do vôlei. O vôlei foi criado nos Estados Unidos pelo professor de educação física William George Morgan, na cidade de Massachusetts, na Associação Cristã de Moças. Qual era o objetivo? O objetivo do vôlei era ser uma alternativa para que as pessoas mais velhas pudessem ter um esporte para praticar durante o inverno norte-americano. Os fundamentos e a nomenclatura que a gente vai utilizar são saque, a recepção, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa, certo? Então o saque é o ato de a gente colocar a bola em jogo. Ele pode ser feito por cima ou por baixo. Os exemplos mais famosos de saque por cima são o saque viagem e o saque por baixo. O exemplo mais famoso é o Jornada nas Estrelas, certo? A recepção, ela tem como objetivo, como o próprio nome diz, recepcionar. Então, a recepção é o fundamento que recepciona o saque. O objetivo é preparar a bola para o levantador. O levantamento é o segundo toque da nossa equipe e ele tem como objetivo preparar a bola para o atacante realizar o ataque, certo? O ataque, o jeito mais comum que a gente conhece de sua execução é a cortada. E a defesa tem dois fundamentos que ela pode utilizar para tentar defender um ataque. O primeiro é o bloqueio, que ele tem como objetivo interceptar a bola, ou bloqueá-la, ou então amortecer, para facilitar o papel da defesa. E se o bloqueio não conseguir fazer um desses dois papéis, o fundamento que a gente utiliza é a defesa, geralmente de manchete, tá bom? Recepção. Os jeitos mais utilizados para fazer ela são toque e manchete, levantamento também toque e manchete, e a defesa, o movimento mais utilizado para fazer ela é a manchete, certo? Posição e posicionamento da equipe. Como vocês sabem, uma equipe é composta por 6 jogadores em quadros, e a gente pode acompanhar agora no vídeo a posição número 1, ou posição de saque, fica do lado direito da quadra, certo? Mais ao fundo. Posição 2, saída de rede, fica na zona de ataque. Posição 3, no meio da rede, que é o levantador. Posição 4, entrada de rede, também uma posição de ataque. Posição 5, fica no lado esquerdo da quadra, mais ao fundo. E posição 6 fica bem no meio da quadra, na parte de fundo também. Então,
as posições 1, 6 e 5 são posições de defesa, ok? 1, 6, 5, defesa. E as posições 2, 3 e 4 são posições de ataque, tá bom? De ataque. Esse é o posicionamento no sistema 6-0, certo? Rodízio. O rodízio ele ocorre sempre em sentido horário, tá bom? Então, de acordo com os ponteiros do relógio. Já a marcação das posições em sentido anti-horário. Quando que ele acontece? O rodízio acontece quando a gente recupera a posse do saque. Então, quem está na posição número 1 vai para 6, quem está na 6 vai para 5, quem está na 5, 4, 4, 3, 3, 2 e 2, 1. Qual é o objetivo do rodízio? O objetivo do rodízio é fazer com que todos os jogadores ocupem todas as posições, certo? Então, ó, um vai para a posição 6, o 2 toma posição 1. Então o rodízio ocorre dessa forma aqui, ó. Ok? Sempre que a gente recupera a posse do saque, os jogadores fazem o rodízio. Tá bom? Como vocês já leram, mas só vai deixar claro mais uma vez, essa zona aqui é conhecida por zona de ataque. Ela vai da linha dos 3 metros até a linha central. Da linha dos 3 metros para trás até o fundo da quadra, ela é a zona de defesa, certo? E por que elas existem? Para delimitar o espaço dos atletas, que algumas funções apenas os jogadores de ataque podem executá-las, certo? Deixa eu sortear aqui. O jogo, a duração do jogo. O jogo é disputado numa melhor de 5 sets. Então, quem vencer 3 primeiro, vence a partida, certo? Pode ser 3-0, 3-1 ou 3-2, correto? Os sets são disputados em 25 pontos, desde que exista a vantagem de 2 pontos. Então, se tiver 25-23, encerra o set. Caso não exista a vantagem de 2 pontos, o set continua até que uma equipe abra esses 2 pontos. Exemplo, 25-24, não fecha o set, continua. E só vai terminar quando alguém abrir 2 pontos. 32-31 termina? Não, porque ninguém abriu os 2 pontos ainda. Agora, se alguém fazer 33-31, encerra o set, ok? Agora, uma observação bem importante. O quinto set, que é o set de desempate, conhecido como tie break, ele é jogado apenas até os 15 pontos. Mas também com aquela regra, desde que haja os 2 pontos de diferença. Então, no quinto set, se alguém chegar no 15 e abrir 2 pontos,
a equipe vence o jogo. Exemplo, 15-13, venceu o jogo. Agora, se chegar no 15 e não tiver a diferença de 2 pontos, for 15-14, o jogo continua. Beleza? O líbero. O líbero. Deixa o professor colocar aqui para vocês. É um especialista em defesa. Ele tem algumas regras que ele tem que cumprir. Se vocês olharem para a tela, não existe nenhum atleta com um uniforme diferente, certo? Então não existe nenhum líbero na quadra. Por quê? Porque o líbero, ele é obrigado a usar um uniforme diferente. Ó, o professor ativou, não sei se vocês estão conseguindo ver. O professor ativou no número 6 a opção líbero. Automaticamente a roupa dele muda de cor aqui, para identificar ele. Por que tem que identificar ele? Porque ele é especialista em defesa. Então todos os movimentos dele no ataque são proibidos. Ele não pode atacar, ele não pode, através do rodízio, entrar na zona de ataque. E mesmo se ele estiver na posição 6, ele for pegar uma bola dentro da zona de ataque, ele não pode encostar na bola com a bola acima da borda da rede, senão automaticamente ponto para o adversário. Correto? Então ele é especialista em defesa. Ele só pode atuar nessas 3 posições aqui de trás. Quando acontece o rodízio, vou fazer de novo aqui para vocês. Quando acontece o rodízio, no caso, ele teria que entrar na zona de ataque. Ele ele veio em posição fundo e agora ele iria entrar na posição de ataque. Ele não pode jogar ali, então automaticamente ele é substituído. Entra outra pessoa no lugar dele, certo? Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar. Sistemas. Sistema 6-0. Qual é a diferença entre os 3 que a gente vai ver? 6-0, 5-1 e 4-2. São o número de levantadores. Ok? No sistema 6-0, quem está na rede é o levantador. A gente não tem um especialista em levantamento, certo? Então quem estiver na rede é o levantador. Pode ser o 2, o 3, o 4, qualquer um. Quem estiver na rede vai ser sempre o levantador. Na 4-2 existem 2 levantadores. Um na zona de defesa e um na zona de ataque. Certo? Então, se eles não tiverem na posição central, eles irão trocar com alguém. Exemplo, o nosso levantador é o 4. Ele está na posição número 4. Só que o levantador, ele fica aqui no meio. Então, depois do saque, tá bom? Só depois do saque, ele pode trocar de posição com quem está aqui no meio, que no caso é o número 3. Ele pode fazer esse movimento aí, ó. Mas só depois do saque. Se ele trocar
antes de acontecer o saque, é falta. Ponto para outra equipe. Correto? E já no 5-1, nós temos apenas um especialista em levantamentos na quadra. Então, independente de onde ele esteja, ele vai tentar ocupar esse espaço aqui. Só que tem um detalhe bem importante. Ele, mesmo depois do saque, ele trocando de posição, ele tem que obedecer às regras da posição que ele estava. Exemplo. O número 1 é o nosso levantador. Certo? Depois do saque, ele foi para a rede. Mas ele não vira um atacante, porque a posição que ele estava antes do saque é de defesa. Então ele não pode atacar e nem bloquear, certo? Ele tem que respeitar as regras da posição que ele estava. No 5-1, como a gente já sabe, o levantador é responsável sempre pela segunda bola, certo? Então, para ele não recepcionar o saque, o que acontece? Ele fica meio que escondido para que alguém recepcione e ele possa fazer o quê? Levantar a bola corretamente. O senhor vai tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar lá. Aqui. Deixa eu pegar uma bola aqui. Exemplo. O saque é da equipe azul, certo? E nosso levantador é o número 1. Então a gente quer, no 5-1, quer que ele vá lá para a zona de ataque para preparar o ataque. Então a gente dá uma escondidinha nele. A equipe saca. Esse recepciona. E ele vai para a posição 2. Tá bom, ó. Então ele vem depois do saque para a posição número 2. Aí ele escolhe para quem que ele vai jogar essa bola. Certo? Ó. Sacou. Realizou o saque. Nosso 2 não deixou um defender. Ele vai para a posição 1. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não entenderam alguma coisa, é só deixar um escrito lá nos comentários do vídeo, que o professor vai tentar sanar outras dúvidas de vocês. Ok? Tchau e obrigado.